Graça e paz, graças a Deus por suas misericórdias, por seu amor leal, que são, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs e nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós, que nós desejamos viver debaixo das suas misericórdias, que nós queremos que o seu amor leal nos acompanhe, nos guie todos os dias das nossas vidas. Bom dia Laurinelli, irmão Walter, muito bom ter vocês aqui. Bom dia Maria Luísa, bom dia Dona Enides, sejam novamente bem-vindos. Na verdade estamos juntos nessa caminhada, né? Estamos juntos trilhando essa jornada de aprendermos a ser fiéis ao Senhor, a sermos constantes em sua presença. Nós estamos juntos aprendendo o que é habitar no Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem o seu lugar de descanso, de repouso e tem a sua proteção, o seu livramento, o seu cuidado constantemente. Bom dia, Geni! Deus te abençoe. Hoje nós vamos refletir, eu nem sei se eu tenho muito o que falar no Salmo 103, porque ele por si só já fala. O 103 e o 104 são muito parecidos, mas porque eles são grandes, né? São salmos maiores, então a gente vai falar deles separadamente, cada um no seu dia. E também, apesar deles serem parecidos, tem algumas diferenças, algumas minúcias aqui. No 103, diz que o salmo é davídico, então fala sobre quem Deus é, né? Fala sobre ele especificamente, o que ele faz para aqueles que andam em sua presença. No outro, ele já diz, fala de Deus com relação à terra, à sua criação. Achei bem interessante. Mas o 104 fica para amanhã. Vamos para o 103. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas
O amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Esse é o Salmo 103. E é um salmo conhecido, é um salmo que nos chama a bendizer o Senhor, a louvar o Senhor. Bom dia, Sônia! A louvar o Senhor, a falar dele, mas quando ele fala do louvor ao Senhor, ele já começa dizendo que é para a sua própria alma, né? Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. É uma frase no imperativo. Bom dia, Lu, bom dia, Luciana. É uma frase no imperativo que vem para nos direcionar. Quantas vezes, né? Nós não acordamos no dia e os pensamentos que vêm não são pensamentos de paz ou de louvor a Deus. Quantas vezes acontece isso conosco? Quantas e quantas vezes somos tomados por esses pensamentos, né? De não lembrar dos benefícios do Senhor, daquilo que Ele tem feito para nós, daquilo que Ele já fez por nós. E vem aquele desejo, aquela vontade de murmurar, de reclamar de algo, de dizer isso não tá bom, não era assim que eu queria. Não sei se vocês passam por isso, mas eu passo, tá? Acontece. E eu aprendi com esse salmo, né? Não só com esse, mas com essa atitude de Davi de chamar a minha alma para a posição correta dela, de não permitir que ela seja como uma criança mimada, que quer fazer só o que lhe apraz, só o que tem vontade, mas que ela possa ser uma alma grata, que ela possa ser uma alma que tem memória, que lembra de tudo que o Senhor já fez. Então, a ordem primeira é para a nossa alma, e para que a nossa alma se lembre de todos os seus benefícios, de tudo que o Senhor já tem feito, já tem trazido até a sua vida para te abençoar, para me abençoar. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, hoje eu quero propor um desafio a vocês. Gostaria que vocês tivessem um tempinho em casa e sentassem, listassem, começassem um texto como esse, um poema, uma lista, seja como for, mas escrevam: bendiga o Senhor a minha alma. Começa com esses versículos: bendiga o Senhor todo o meu ser, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Escreve isso num papel e começa a listar tudo que vier à tua memória, tudo que vier ao teu coração. Davi fez isso. E o que ele fez, né? A gente já viu quantas e quantas vezes ele deixou registrado todas as orações que ele fazia. Tinha momentos de orações de angústia, mas essa oração de instruir a alma, de educar a alma, é importante que a gente faça. É importante trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança e tudo que o Senhor já nos fez,
o dia em que Ele nos livrou de um acidente na rua, né? Não permitiu que um carro nos atropelasse, o dia em que o Senhor, que você esqueceu, perdeu o dinheiro, mas o Senhor te ajudou a chegar no lugar que você queria, ou que alguém veio e te abençoou com a quantia exata que você precisava. Enfim, comece a listar todas as bênçãos que o Senhor já trouxe à tua vida. Esse é um desafio. Se você cumprir o seu desafio, eu quero saber, eu quero que você poste no seu stories e marque Casas Dignas para eu saber que você fez. Nem precisa deixar claro quais são as bênçãos, mas seria interessante, né? Não precisa deixar assim focado mesmo, mas seria interessante. Quem topa aí fazer isso? Quero saber se vocês topam trazer à sua memória aquilo que o Senhor fez, fazer a sua alma entender que ainda que hoje o Senhor esteja em silêncio, ainda que hoje ou ontem, já que hoje o nosso dia está começando, tenha sido um dia difícil, muitas coisas parecendo dar errada, mas eu posso lembrá-la de que foi o dia de hoje e que o Senhor falou que teríamos os dias maus, mas que nele deveria estar depositada a nossa esperança, e começar a listar todos os benefícios que o Senhor já fez. Quando o dia for difícil, lembre-se de todos os benefícios que o Senhor já te fez, que o Senhor já trouxe para a tua vida. Oba! Já vou ver Maria Luísa aí nos stories com o seu salmo. Coisa boa. Bom, então ele vai trazendo, né? Primeiro ele começa a citar quais são os benefícios que ele podia lembrar, que sabe que Deus perdoou a ele do pecado. Quando ele diz a ele que perdoa todos os seus pecados, ele está falando isso para a alma dele. Ele está dizendo: bendiga a minha alma ao Senhor, porque é ele que perdoa os teus pecados, os pecados da alma, né? Daquilo que ele já cometeu. E olha que Davi sabe exatamente do que ele está falando. Eba, Laurinelli também irmão Walter. Muito bom. Então, ele sabe do que ele vivenciou. Ele sabe do que Deus perdoou ele, dos pecados, dos distanciamentos que o Senhor perdoou. Então, ele fala com propriedade: lembra, minha alma, que o Senhor te perdoou desse pecado. E aí ele vai falando, né, da cura de doenças, de ter sido resgatado da sepultura, quantas vezes Davi esteve diante da morte, quantas vezes o Senhor o livrou de morrer, esteve praticamente entregue nas mãos dos seus inimigos, mas foi livre daquele momento, né? Ele era um homem que tinha bens, ele era um rei, vivia, acredito eu, que vivia em meio ao luxo. Com certeza ele vivia porque ele conseguiu as doações, ele conseguiu preparar tudo para construir a casa, e era tudo do bom e do melhor. Então, ele sabe do que ele fala. Mais adiante, Davi diz algo que é importante e que deve ser trazido como bandeira para as nossas vidas também, que foi a revelação que Deus deu a Moisés de quem ele era. Vê que várias vezes, em vários salmos, essa revelação ela é citada pelos irmãos que escreveram, né? Pelos salmistas que por aqui já passaram. E mais uma vez, esse que é atribuído a Davi. Bom dia, Clarice! Esse que é atribuído a Davi, ele fala novamente disso, do Senhor ter manifestado os seus caminhos a Moisés, né? E qual foi a principal manifestação que o Senhor fez? Não foi o fato apenas dele ter trazido as pragas para o Egito, não foi o fato do Senhor ter livrado, eu falo apenas, mas não é pouco, né? Ter livrado eles
das mãos, né, dos cavalos fortes, poderosos, do exército forte e poderoso do Egito, não foi abrir o mar, mas foi o Senhor revelar a sua própria natureza a Moisés, revelar que pessoa ele é, que tipo de Deus ele é, que ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Bom dia, Rei, bom dia, Elilde, bem-vindas. Que é o que ele descreve aqui no 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Imagine aí, pense, só pense, se Deus te retribuísse conforme as suas iniquidades, se Deus te retribuísse, né? Se Deus te tratasse de acordo com os teus pecados, qual seria o tratamento, né? Como seria esse tratamento que o Senhor te daria? Já parou para pensar sobre isso? Qual seria o tratamento que o Senhor nos daria, né? Se Ele fosse retribuir as nossas iniquidades, as ruindades, as maldades que por vezes aparecem no nosso interior. Então, como seria essa retribuição? Mas Ele não faz isso. Ao contrário, Ele lança para longe de nós as nossas transgressões. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Ele nos trata como um pai que vai sempre ter compaixão do seu filho. Um pai verdadeiro, um pai, né, no melhor sentido da palavra. Ele vai ter compaixão do seu filho. Ele pode até reclamar por algo ter sido feito errado. Ele pode até disciplinar, e ele deve fazer isso como um pai, porque ele está educando, né? Mas ele tem compaixão do seu filho. Nós acolhemos os nossos filhos, nós abraçamos os nossos filhos, nós não jogamos eles fora no primeiro, nem no último, né? Nós não jogamos os nossos filhos fora quando os erros aparecem, quando eles falham. Nós não deixamos, né? Não tiramos eles da cama porque eles erraram, não dizemos agora você vai dormir no chão porque você errou hoje. Não é assim que nós agimos com os nossos filhos. Nós vamos chegar, falar, se precisar agir, né? Colocar de castigo, ter outra atitude para que aquela criança ou adolescente entenda que ele errou. Nós vamos fazer isso quando os filhos são adultos. Os pais vão chamar, vão conversar, vão dizer, mas nós nos compadecemos dos nossos filhos e assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Percebam, a gente vive num tempo em que muitas ideias sobre Deus são lançadas. Bom dia, Rogério, bom dia, Marbi. Muitas ideias sobre Deus são lançadas. Uma das que a gente ouve mais e que as pessoas usam para justificar os seus erros é que Deus é amor. Elas sempre falam isso. Eu sei que eu estou fazendo certo porque eu estou amando. Deus é amor. Nós ouvimos muito falar sobre isso, mas a palavra de Deus deixa claro que Ele é amor, sim, mas o amor dele é manifestado na vida de alguém que o teme, que faz dele a sua morada, que obedece os seus mandamentos, que decide andar de acordo com a vontade do Senhor, realizando a vontade do Senhor. No 17, Davi fala isso.
O amor leal do Senhor, o amor leal. É claro que Ele ama a todos, que Ele ama, né? Ele tem amor por todos, mas o seu amor leal é para aqueles que o temem. Marbi está falando que o áudio está mudo, para mais alguém está assim? Se não tiver, deem alguma orientação para ela no chat, por favor. O amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, com aqueles que demonstram, né, essa reciprocidade, que trazem esse retorno para Ele, né, que demonstram que o amam também, que entenderam o seu amor e devolvem isso para Ele através do temor do seu coração. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. E aí eu me lembrei, só para a gente já concluir, de Deuteronômio, que é quando Moisés está trazendo tudo que Deus deu a ele, todas as experiências que o Senhor trouxe para ele, os mandamentos que ele coloca para o povo, né? O desejo de Deus de que aquele momento ali fosse um momento que selasse a união entre ele e o seu povo de verdade. Ele vai dando algumas advertências ao povo de Israel, né? E no 8, se você ler o 8 todo, o capítulo 8 de Deuteronômio, você vai perceber quantas vezes o Senhor fala, quantas vezes Moisés fala para o povo: se atentem em obedecer, se atentem em obedecer. Quantas vezes esses dias me veio isso, eu estava em um culto e começaram a cantar uma música, um louvor, né, que fala assim, que a bênção te acompanhe, que você seja bendito. E naquele momento, quando eu ouvi aquela música, os irmãos do louvor cantando, obviamente, né, querendo que, de fato, cada um que estivesse ali fosse abençoado, mas naquele momento me deu um aperto no coração, porque eu pensei, a bênção do Senhor, ela só chega, essa bênção de cercar por detrás, por diante, essa bênção de que vai ser estendida a 1000 gerações, até 1000 gerações, essa bênção de proteção total, essa bênção de que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que somos fortalecidos mesmo em meio às lutas, ela acompanha aqueles que creem e que obedecem ao Senhor. É se nós obedecermos. Então, olha só, lá no 11 do capítulo 8 de Deuteronômio, que Moisés fala: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos. Como é que Deus entende que nós nos esquecemos dele? Quando deixamos de obedecer os nossos mandamentos. Quando não obedecemos algo que o Senhor nos fala, algo que o Senhor traz ao nosso coração. Não apenas trazer ao nosso coração, tá? Mas também aquilo que a palavra diz. Muitas vezes nós lemos, achamos bonitinho, até repetimos, mas quando chega na aplicação da nossa vida, nós damos de ombro. Dizemos, isso é muito difícil para mim. Citamos, por exemplo, a questão do perdão, né? De falar a alguém é fácil dizer, você deve perdoar. Mas quando alguém faz algo em nós, contra nós, que nós precisamos agir e obedecer, tantas vezes isso é difícil. Então, não obedecer a um mandamento do Senhor entristece profundamente o coração do Senhor, porque ele se sente esquecido por nós. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos,
às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Quem ordenou? Moisés. Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morando, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Davi nos exorta a bendizer o Senhor e a não se esquecer das suas bênçãos. E nessas bênçãos deve estar incluído não apenas as boas casas, não apenas o alimento farto que nós temos na nossa mesa, não apenas os carros que nós tenhamos, não é isso que deve estar na nossa lista. Isso também, mas não apenas isso. Nós precisamos registrar como estávamos quando o Senhor nos alcançou, de onde Ele nos tirou, porque Moisés ele advertiu ao povo, né? Se essas coisas podem vir e virão, mas que você não se esqueça de obedecer ao Senhor. Não se esqueça, né? Não deixe que orgulho entre no seu coração, no seu interior, por ter essas coisas, que acha gratidão dentro de você o tempo todo, e que principalmente não se esqueça do que Deus já fez pela tua vida, da grande salvação que o Senhor trouxe até tua casa, porque com esses, com os que guardam a sua aliança, com os que se lembram de obedecer aos seus preceitos, está o amor leal do Senhor. Bendiga ao Senhor em todo o tempo, bendiga ao Senhor todas as suas obras. É isso que ele termina dizendo: as tuas obras, as minhas obras, devem bendizer ao Senhor. Tudo que nós fazemos, realizamos, né, desde uma comida que nós fazemos, deve bendizer ao Senhor em todos os lugares do seu domínio. Nós temos nossos lugares de domínio, ainda que esse lugar seja apenas a nossa casa. Já falamos sobre isso, né? Há uns 2 dias atrás, nós já falamos sobre isso, de estabelecer o domínio do Senhor na nossa casa. É o nosso lugar de domínio, mas nós podemos entregar esse domínio a Ele, que Ele reine através de nossas vidas. Então, que todos os lugares, os teus lugares de domínio, se você tem na sua profissão um cargo alto, se você conduz outras pessoas, exerça, né, bendizendo ao Senhor, que a tua liderança bendiga ao Senhor, que o teu ensino bendiga ao Senhor, que, enfim, o que você fizer, se você é uma faxineira, que a tua entrada na casa de alguém para limpar aquele ambiente bendiga ao Senhor, que você faça de tal maneira que a presença do Senhor inunde naquela família, né? E que aquela família, pouco a pouco, se não conhece ao Senhor, comece a conhecer pela forma como você deixa tudo limpo, organizado, arrumado. Que o Senhor te abençoe e que a tua alma bendiga ao Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aleluia, Jesus. Obrigada por essa manhã, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos por estarmos aqui vivos, respirando, porque o Senhor nos permitiu ver a luz do sol mais uma vez, Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome. Louvamos e bendizemos o teu nome, ainda que o nosso coração hoje esteja abatido, entristecido por algumas circunstâncias, mas nós bendizemos o teu nome pela realidade que vem do alto. A realidade é que tu és Deus, o teu reinado dura para sempre, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor venceu o mundo e nós podemos vencer
as nossas debilidades, aflições, limitações, olhando fixamente para Ti e avançando na Tua direção, avançando, Senhor, independente das nuvens escuras e espessas que estejam à nossa frente. Nós andamos e cantamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós nos encontramos amanhã, se assim o Senhor permitir. Acho que eu não dei bom dia para Denise, para Marizene, mas Deus abençoe vocês. Vi que vocês entraram. Até mais.